Se eu digo que eu quero fechar um contrato de trabalho, que isso vai abençoar a minha vida, isso vai tornar a minha vida mais confortável, e por isso eu vou jejuar para que Deus abençoe aquilo, é uma coisa. Tem algo por trás disso, tem um interesse por trás disso. Agora, quando eu digo assim, Senhor, eu vou assinar esse contrato, e seja o que tu quiser, eu não sei se eu vou ganhar ou se eu vou perder nesse negócio. Agora, que a tua vontade prevaleça. E aí tu vai buscar um jejum, opa, entende que o propósito mudou? Eu não estou mais barganhando com Deus para que Ele mova o coração do contratista para ele dobrar o preço do meu trabalho. Não, eu já aceitei o trabalho. No meu coração o contrato já está assinado. Já está assinado. Michael, eu vou assinar o contrato contigo. Ponto, acabou. Amanhã nós vamos assinar o contrato. Agora eu vou para casa. E aí eu vou entregar esse contrato nas mãos de Deus. Senhor, dá direção ao meu coração. Esse contrato no meu coração já está assinado, já está palavrado. Esther já havia dado a sua palavra ao seu pai. Mardoqueu, fica tranquilo, eu vou lá diante do rei. Só que eu preciso da ajuda do povo. Eu preciso que o povo jejue comigo 3 dias e 3 noites. Para que a gente mostre para Deus que, independente se Ele agir ou não agir, nós vamos, a decisão já está tomada. Mas há uma possibilidade de Deus olhar para mim com misericórdia. E se há uma possibilidade, nós vamos jejuar e vamos orar para que Deus haja em nosso favor. Isso se chama atitude e propósito. É o nome disso, atitude e propósito. Ela já tomou a decisão, ela já decidiu, eu vou falar com o rei. Eu não aceito que o meu povo morra. Eu não aceito que o meu povo seja exterminado. Então eu vou falar com o rei. Agora, eu não vou desarmada. Eu não vou de mãos abanando. Eu vou debaixo do poder do Deus Todo-Poderoso a quem eu sirvo. E seja o que Ele quiser. Se for para eu morrer, eu vou morrer. Mas se eu alcançar de Deus misericórdia, eu saio de lá com uma resposta positiva a meu favor. E aí olha o que Isaías fala a respeito do jejum. Irmãos, isso é muito profundo. É muito profundo, porque na maioria das vezes a gente não entende isso. A gente jejua por motivos errados, buscando da maneira errada. Espera aí. E a gente não tem a capacidade de barganhar com Deus. A gente não tem essa capacidade. Por mais que a gente ache que sim, a gente não tem. Deus, Ele é imutável. O que está decretado e pronto. Basta a gente olhar a história bíblica. Quando Ele anuncia a Noé que exterminaria a humanidade, só salvaria Noé e sua família, os estudiosos dizem que Noé construiu aquela arca por cerca de 120 anos. Imagina, 120 anos, o barulho do martelo pregando madeira. Cada martelada daquela era um anúncio para o povo: se arrependam, se arrependam, se arrependam. 120 anos, se arrependam. E eles riam de Noé. Eles riam porque não havia caído chuva ainda sobre a terra. E cada martelada, cada madeira que era colocada naquela arca era um pedido de Deus ao povo: se arrependam. Ouçam o que Noé está dizendo, porque ele é enviado meu. Ele é enviado meu para que vocês se arrependam. E o povo ria e zombava até o dia que choveu, inundou a terra e a humanidade pereceu. E só sobrou Noé e a sua família, porque Noé era um homem justo diante de Deus. Então, quando Deus decreta uma coisa, não adiantaria o povo barganhar com Deus. Não adiantaria o povo tentar negociar com Deus. Bastava que eles se arrependessem verdadeiramente. Aí sim. E é o que Esther está tentando trazer ao coração de Deus. De que ela já tomou uma decisão, independente do que Deus vai permitir que aconteça. Mas ela vai se colocar diante de Deus, ela vai se fragilizar fisicamente através do jejum e da oração, para que Deus tenha misericórdia dela e do povo. Para que ela não morra diante do rei
e para que o povo alcance libertação. E aí Isaías diz assim, no capítulo 58, versículo 6: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Essa é uma pergunta de Deus para o profeta Isaías. O propósito não é esse do jejum? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper o jugo? Não é esse o propósito do jejum? Por qual era o motivo que Esther precisava falar com o rei? Para libertar um povo oprimido, que estava sob o jugo de um rei, que foi manipulado e lançou um decreto que exterminaria completamente o povo. Então, vê que Isaías já anunciava que o propósito do jejum é exatamente esse: quebrar a corrente, libertar o oprimido. Então, vocês conseguem enxergar agora que Esther está no propósito certo do jejum? Está pedindo a coisa certa para Deus? Ela já tomou a decisão, mas ela conhece o Deus a quem ela serve, e ela sabe que ela serve a um Deus de misericórdia. Então ela se coloca diante de Deus através do autoflagelo, da auto-humilhação. Porque muitos confundem quando dizem assim: os humilhados serão exaltados. Aí eles pensam que se eu for ali dar um tapa na cara do Ivo, o Ivo vai ser exaltado. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que se o Ivo se auto-humilhar, Deus vai olhar para ele com misericórdia. É eu que tenho que me humilhar. Eu não tenho que ser humilhado pelas pessoas. Eu tenho que me humilhar diante de Deus. E o jejum faz isso comigo e com você. Fica 3 dias sem comer. 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Esse era o jejum de Esther. Eu faço jejum, tá? Mas à base de água. Eu não faço jejum no seco assim. Não faço não. Esse jejum que Esther estava falando eram 3 dias sem comida e sem bebida. E aí, vocês imaginam, o cara já sem comer já é difícil, agora sem beber, sem tomar um gole d'água, 3 dias. Imagina o estado físico que nós não vamos ficar. E não pode aparentar, exatamente. Tem que sair de casa para trabalhar, lavar o rostinho, pentear o cabelo. As mulheres passam uma basezinha no rosto, bota aquela corzinha assim, para parecer que está bronzeada, sabe? E vai bem bonita trabalhar. E aí quando os irmãozinhos vêm falar, os atribulados vêm, aí tem que ser espiritual. Porque aí tu está com o corpo fragilizado, a mente já foi para o espaço, a cabeça já foi para o espaço, porque 2, 3 dias sem comer e sem beber, a mente já foi para o espaço. Se apertar aqui no meu braço, a vontade é de pegar pelo pescoço, mas não pode. Por quê? E eu também não posso dizer: não, irmão, não faz não, porque eu estou jejuando e agora minha vida espiritual está voando. Não pode também. Tem que ficar calado. Se auto-humilhar para que talvez Deus olhe para mim com misericórdia. E se Ele não olhar com essa misericórdia do que eu quero, Ele continua sendo Deus. Eu vou continuar servindo a Ele. Eu vou continuar fazendo. Esther não tinha essa opção. Ou Deus olhava com misericórdia, ou tchau e benção. Ou ela morreria. Mas, como Mateus, que eu citei, ele nos lembrou que o jejum é entre nós e Deus. E quando nós fazemos dessa forma, Deus ele vai nos exaltar. Porque ele vê o propósito do nosso coração. Tá? Quando é um jejum sincero, ele vai nos exaltar. Então hoje, qual que é o objetivo de nós, povo de Deus? Sermos convocados a esse jejum que o pastor Atos recebeu no coração dele e convocou a todos nós para esse jejum. E não é um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Não, é um jejum parcial, vamos dizer assim, na quarta-feira, para que a gente chegue aqui de uma forma diferente, para que a gente experimente pelo menos um pouco do que é esse autoflagelo. Isso faz parte da vida do cristão, deve fazer parte da vida do cristão, porque nós temos inúmeras causas
Inúmeras causas. Eu falava na segunda-feira com o pessoal do Gerações, no curso de finanças, que as nossas finanças, elas devem ser, que prosperidade a prosperidade, e aí a gente estava falando de finanças, né? Mas prosperidade, na verdade, nós termos condições de cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. Isso é prosperidade. Prosperidade não é ter uma conta com $1 milhão sobrando. Não. Prosperidade é eu ter esse recurso para cumprir o propósito que Deus colocou na minha vida. E aí, seja com $1 milhão ou seja com $10. Tu está cumprindo com esse recurso que Deus está colocando na tua mão, o propósito que Ele tem para a tua vida? Porque muitas vezes Deus vai colocar uma prosperidade no teu caminho para que tu seja o abençoador de alguém, de uma família, de uma igreja, de uma instituição, através do trabalho que Ele te dá, através dos recursos que Ele te dá, através da vida de comunhão que tu tem com Ele. Prosperidade não fala só sobre bens materiais. Às vezes a prosperidade que a gente não consegue entender é aquela que a gente tem uma relação tão próxima de Deus, que eu olho para o irmão enfermo, imponho a mão sobre ele e peço a Deus: Deus, por misericórdia dessa pessoa, cura ela em nome de Jesus. E Ele cura. Isso é prosperidade. E esse cara que orou por cura não tem aonde repousar a cabeça, não sabe se vai chegar em casa e dar janta para os filhos, e é 1000 vezes mais próspero do que um milionário, porque ele experimenta da comunhão com Deus, ele se expõe ao jejum e à oração, à auto-humilhação, e no momento certo Deus vai lá e exalta. Seja no momento de orar por um enfermo, seja no momento de entregar uma mensagem para a igreja, seja no momento de trazer uma palavra de dízimos e ofertas, seja no momento de conduzir a tua companhia, ou a companhia para quem tu trabalha, lá dentro, de tu estar lá e ser uma bênção no meio daquelas pessoas. Eu oro todas as noites pelos meus filhos, e todos os dias que eu me despeço deles, eu digo: God bless you and be light. Eu falo para eles: Deus te abençoe e seja luz. Porque eu envio os meus filhos, eu não mando eles para a escola, eu envio eles ao mundo. E todas as manhãs eu digo a mesma coisa para eles. Eu imponho a minha mão sobre eles e digo: God bless you and be light. Você precisa ser uma luz, meu filho. A luz do Espírito Santo que está dentro de ti precisa refletir lá naquela escola, aonde, por exemplo, o meu filho mais velho relata que tem meninos fumando, que tem pessoas se drogando com 12, 13, 14 anos. É naquele lugar. Eu não vou impedir o meu filho de ir à escola, muito pelo contrário, eu vou enviá-lo àquele lugar como luz para aqueles que não conhecem a Deus. E é por isso que eu faço questão que o meu filho participe do Rocket. É por isso que eu faço questão que o meu filho esteja na igreja todos os dias, correndo, gritando, incomodando muitas vezes. Que eu converso com a dona Áurea ali, tá? Aí ela fala para mim: Leandro, hoje estava difícil. Hoje estava difícil. As crianças não são fáceis. Eu sei que não, mas elas estão no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. É isso. É isso. E muitas vezes nós vamos precisar jejuar para que Deus mantenha os nossos filhos neste lugar, porque por enquanto eles não têm opção. A gente usa ou briga. Eles moram debaixo do nosso teto, comem a nossa comida, veste a nossa roupa, e então a gente não dá opção. Não, tu vai e pronto, e acabou. O pai de um coleguinha do Samuel convidou ele para passar um final de semana na casa deles lá, sexta, sábado e voltar domingo. Eu falei: sábado ele pode ir, sexta não, tem sleepover do Rocket. Sexta ele vai para o sleepover do Rocket e no sábado eu levo ele aí não tem problema. Mas a prioridade são as coisas de Deus, na minha vida e na dele. Ah, pai, mas se ele falar para mim: ah, pai, mas eu quero ir na sexta para casa do meu amigo, não vai. Pronto, acabou. Por quê? Porque as coisas de Deus são prioridade. E agora não tem opção. Ele vai e pronto. E aí no final de semana, se der tudo certo,
Se ele se comportar, fizer as coisas que tem que fazer, as coisas andarem da maneira como tem que ser, aí no sábado ele pode ir lá na casa do amiguinho dele, dormir lá e ser luz lá naquele lugar. E ser luz. Porque eu tenho certeza que o que ele vai receber na sexta-feira vai fazer toda a diferença para ele no final de semana. Vai fazer toda a diferença para ele durante a semana, na escola, no convívio com os amigos que não conhecem a Cristo, no convívio conosco dentro de casa. Eu já tive essa experiência. Talvez eu não tenha dado esse testemunho aqui, mas eu não me lembro que dia foi. O Samuel foi para um culto do Rocket e eu recebo uma ligação dele. E ele com a voz embargada, eu achando que ele estava ligando para ir buscá-lo, né? E ele: não, pai, eu só estou te ligando para dizer que eu te amo. Do nada. Que não é do nada, né? Mas por que isso? Porque em algum momento aquilo que foi ministrado ao coração dele fez sentido para ele. E ele sentiu a necessidade de chamar o pai dele aqui na terra e dizer o quanto ele amava o pai dele. E quantas vezes nós somos ministrados e Deus está esperando um contato nosso, só para a gente dizer: pai, eu te amo. É só a gente dobrar o joelho hoje quando chegar em casa, entrar no quarto lá em secreto, onde ninguém está vendo, e fazer uma ligação para o pai: pai, hoje o senhor falou comigo lá na igreja. Estou te ligando, não é para nada não. Estou te ligando só para dizer que eu te amo, pai. Só que fez sentido hoje para mim. Só estou te ligando, pai, para te dizer que o meu dia hoje foi diferente. Porque eu ouvi a tua voz, porque eu senti a tua presença, porque eu fui tocado, porque eu fui ministrado. E eu te garanto que a partir de amanhã, pai, tudo vai ser diferente. É só isso, porque amanhã ele vai nos dar uma nova oportunidade. Ele nos deu hoje, ele nos despertou com vida e com saúde. A gente pôde sair para trabalhar, a gente pôde estar com a nossa família, a gente fez as nossas atividades, a gente veio para a casa dele para entregar. A gente está aqui para entregar, a gente não está aqui para receber, não, gente. A gente está para entregar, a culto é entrega. A gente não vem aqui para receber uma palavra, a gente vem para entregar um coração. A palavra que a gente recebe é bônus, é o extra, é crédito. Mas a gente vem para entregar um coração arrependido pelo erro que eu cometi no dia, pela palavra mal colocada, por uma palavra maldita que eu falei para o meu filho, para minha esposa, para o meu funcionário, para o meu patrão, por uma ação que eu cometi, um pecado, e eu estou arrependido, porque assim a gente vai errar, não tem para onde correr, a nossa natureza é caída, a gente vai errar. Mas a gente tem um pai misericordioso, que basta a gente fazer um jejum com o propósito certo e uma oração sincera, e a gente vai alcançar misericórdia. Será que Esther alcançou misericórdia? Eu garanto a vocês que sim. E a passagem bíblica também. Quando Esther se apresentou ao rei, ele estendeu para ela o cetro de ouro. O que eu falei que acontecia quando o rei estendia o cetro de ouro? A pessoa alcançava misericórdia do rei. Então, no momento que ela se apresenta ao rei, ele já pega o cetro de ouro e estende em direção a Esther. Depois de 3 dias de jejum e oração, antes dela pedir o que ela queria. E se vocês lerem o texto bíblico, ele vai dizer: Esther, pode me pedir o que tu quiser, até metade do meu reino eu te darei. Resposta de oração. E ela diz: não, eu não quero metade do reino, não. Eu só quero dizer para o rei que eu sou judia. E tem um decreto que foi lançado pelo rei, que vai exterminar o meu povo. E eu queria que o rei reconsiderasse. Por isso e isso, o senhor foi enganado, o rei foi enganado, foi manipulado por Amã. E aí isso é uma outra história, uma outra mensagem, que outro dia a gente fala sobre isso. Mas o rei volta atrás. Ela alcança a misericórdia da parte de Deus em primeiro lugar. E a misericórdia de Deus que alcançou a vida de Esther foi tão poderosa que se estendeu ao coração do rei. Porque o rei não alcançou misericórdia. Ele nem crente era. O rei nem crente era.
A misericórdia que Deus derramou no coração de Esther transbordou a ponto de tocar o coração do rei e fazer ele estender aquele cetro para ela e revogar um decreto irrevogável. Era irrevogável e foi revogado, porque o rei foi lá e revogou o decreto. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente faz as coisas com o propósito certo, da maneira que agrada a Deus, as coisas dão certo. Mas como que eu vou fazer as coisas certas que agradam a Deus se eu não conheço a Deus? Como que faz? Se eu me recuso a ter contato diário com a palavra de Deus, se eu me recuso a, quando sou convocado a um jejum, eu me recuso. Quando eu sou chamado a orar, eu me recuso. Quando eu sou chamado a um curso do Gerações, por exemplo, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou o responsável pelas Gerações, e aí as pessoas se recusam. Nós tivemos que cancelar o curso de casais, porque não tinham casais para fazer o curso de Gerações. Só para vocês terem uma ideia. Como que faz para ter um casamento? E eu não estou dizendo que o Gerações é que vai fazer. Não. É Deus quem vai fazer através dos Gerações. É Deus quem vai fazer nas suas finanças através do curso de finanças dos Gerações. Não é o curso em si, mas é o que está nele. Não somos nós quem mudamos as pessoas. Não sou eu que convenço você a ouvir a palavra de hoje, mas é o que está em nós. É o Espírito Santo que habita em mim e em você, que tem o poder do convencimento. Não somos nós. Não somos nós. Então fica muito difícil da pessoa que não conhece a Deus, não tem intimidade com Ele, fazer as coisas da maneira que agrade a Deus. É muito difícil. Agora, segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não é ser humilhado, é se humilhar. Se o povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gente, isso é... Olha, chega a me dar um negócio, porque é disso que eu estava falando no começo da mensagem. Isso queima o meu coração. Eu não tenho como guardar isso só para mim. Está nas nossas mãos. Melhor, está no nosso coração. Basta eu me humilhar, orar, me afastar do caminho mal que eu estou traçando, que Deus vai olhar para mim com misericórdia. Ele vai me ouvir lá do céu, Ele vai me ouvir, Ele vai perdoar os meus pecados, e Ele vai sarar a minha terra. E qual é a necessidade que você tem hoje, que Deus sare? Qual é a sua terra? O que está pegando aí desse lado? Porque o que pega aqui não é o que pega aí. Mas para Deus isso não importa. A dificuldade do Iva, da Carol, da Axa, do Maico e da Amanda é diferente da minha. Mas para Deus isso não importa. O que importa é o nosso coração, a maneira como nós vamos entregar isso a Ele. Eu gostaria que essa igreja aqui tivesse lotada. De verdade, eu gostaria muito que os cultos de quarta-feira a igreja ficasse pequena, que a gente tivesse com as cortinas abertas e as pessoas tendo que ouvir lá, a gente tem que botar na TV o culto. Mas infelizmente eu não posso arrastar as pessoas para cá. Eu não tenho essa capacidade. Eu posso sim convidar, mas eu não posso pegar pelo braço e vir e arrastar. Eu não posso fazer isso. Eu não conseguiria fazer isso. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. E evangelho não é para todo mundo, gente. O evangelho ele não é para todo mundo. O ID, a grande comissão, o nosso ID, Mateus 28, né? ID por todo mundo, ia pregar o evangelho, é para quem quer. Lê o texto. Aqueles que quiserem ouvir a palavra, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que não querem, vai embora. Ele não quer, vai embora.
Agora, sacode até a poeira. Não leva contigo nem a poeira daquele lugar. Porque eles não querem. Então o evangelho, não pensem vocês que é para todo mundo. Jejum e oração não é para todo mundo. Isso é só para quem quer. Ah, mas a igreja podia estar lotada e não está. Amém. Eu estou aqui, não estou? Você está aí, não está? Amém. Amém. Que bom que estivesse lotado. Mas se não está, o que eu vou fazer? Posso jejuar e orar nesse sentido. Legal. É um propósito legal para fazer. Agora, mais do que isso, a gente não pode fazer. E Esther alcança misericórdia. Alcança misericórdia porque o coração está voltado para o lugar correto, com a intenção correta. E é isso que eu quero te convidar a fazer nessa noite. Alinhar o teu coração com os propósitos de Deus. De ouvir a voz dele. Não tem outra forma da gente alinhar algo se não for com uma conversa sincera. No nosso trabalho, como que a gente consegue alinhar nossa equipe? Conversando. Qual é a primeira coisa? Reunião de alinhamento. Não é assim? No mundo corporativo não é assim? Reunião de alinhamento. Aí com Deus a gente acha que não precisa. Não precisa falar com Deus, não. Ele mora aqui dentro, ele está vendo tudo. Não precisa. Tem que fazer brainstorm com Jesus. Tem que alinhar as ideias. Aí diz assim, eu tenho um plano. E Jesus diz, eu também. E aí ele te pergunta, qual é teu plano? Seguir o teu. Então esse é um bom plano. Se tu vai seguir o plano de Jesus, esse é um bom plano. É isso. Só que a gente precisa não só estar nos cultos, não só ter comunhão com os irmãos. A gente precisa ter uma vida de relacionamento fora daqui. Fora das paredes da igreja. A gente precisa ter uma vida de jejum, de oração, na nossa casa, com os nossos filhos. A gente precisa ter uma vida de oração intencional. Muitas vezes eu preciso orar na sala. Para meu filho passar na sala e ver que o pai dele está de joelho orando. É intencional, é de propósito. Eu poderia orar no quarto, eu poderia orar no meu escritório, eu poderia orar debaixo da cama, eu poderia orar em qualquer lugar. Mas é intencional orar na frente deles. Para que eles vejam, meu pai e minha mãe são um homem e uma mulher de oração. Quando eles saem de casa, meu filho, Deus te abençoe, o papai te ama, vai com Deus. Isso é uma oração. Quando eles vão dormir, muitas vezes eles já estão dormindo, e você só vai lá e põe a mão sobre a cabeça dos seus filhos e abençoa a vida deles. Para que eles sejam sim grandes homens e mulheres para a sociedade civil, mas principalmente no reino de Deus. No reino de Deus. Então o jejum e a oração eles servem para isso, para buscar os propósitos corretos, amém? A gente já passou do tempo, eu falei que não ia tomar tempo e tomei, viu? Pequei, Senhor, me perdoa. Vamos orar. Eu gostaria de convidar vocês, se o louvor quiser subir, mas eu gostaria de convidar vocês a vir aqui à frente para que a gente pudesse orar, como a gente sempre faz nas quartas-feiras, né? Que a gente possa orar e pedir a Deus esse direcionamento da parte dele, para que a gente consiga alinhar o nosso coração com a vontade de Deus, para que a gente possa estar em comunhão com os irmãos, para que a gente possa trazer prosperidade a essa igreja, para que a gente possa trazer prosperidade para a nossa casa, para que a gente possa desfrutar de tudo isso que a gente falou aqui hoje, e que isso seja prazeroso para a gente. Por mais que o jejum ele seja um sacrifício, seja doloroso, mas ele vai ser gratificante. Ele vai ser, o resultado disso é que é bom. O resultado disso é bom. Eu pratico esportes, rapidinho, só para a gente fechar antes de orar. Eu pratico esportes. Eu tive que sair para correr agora antes de vir para a igreja. Eu não queria, mas eu tinha que ir. E eu fui. Quando eu terminei, o resultado do que eu não queria fazer foi positivo, porque eu sentia satisfação no dever cumprido. E o jejum e a oração é exatamente isso. Na hora ele pesa, ele dói, ele machuca, mas o resultado que Esther alcançou e que eu e você vamos alcançar é extremamente positivo, muito mais do que a dor que a gente sentiu naquele momento. Amém?
Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir por cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai, que o coração delas possa estar alinhado com o seu, que nós possamos, Senhor, estar sensíveis à voz do teu Santo Espírito, Pai, e que nós possamos desfrutar